Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de ter a participação de um grande amigo, um grande irmão em Cristo, um homem com quem eu aprendi muito, a evangelizar. Um homem que me ensinou muito acerca do Senhor Jesus. E, irmãos, esse homem, ele é uma inspiração, para a obra missionária. O irmão Jerônimo, ele mora na cidade de Altamira, no estado do Pará. E hoje ele vai trazer um testemunho que eu tenho contado, por diversas vezes, inclusive uma experiência maravilhosa que eu tive em São José dos Campos. Eu estive pregando nessa cidade há uns 4 anos atrás e foi numa sexta-feira. E nesse culto havia um homem por nome de Adalberto. E o Adalberto, ele estava afastado da presença do Senhor. E naquele culto, quando eu convidei as pessoas que quisessem fazer uma aliança com Cristo, o Adalberto, ele ficou balançando. E aí eu contei o testemunho que o irmão Jerônimo vai relatar daqui a pouco, E Adalberto ficou naquela dúvida se ele se reconciliava com Cristo ou não. E o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração que aquela era a última oportunidade que o Adalberto estava tendo para, de fato, ele morar com Cristo. Irmãos, e eu fiquei pensando, como é que eu vou dizer para esse homem que hoje é a última oportunidade dele? Que hoje é o último culto que ele participa. E aí então eu falei assim: Adalberto, você já pensou se hoje for o último culto da sua vida? Você já pensou, Adalberto, se acontece com você o que aconteceu com o homem desse testemunho? Adalberto então me disse: irmão, eu vou voltar para Jesus. Isso na sexta-feira à noite. Quando foi no sábado pela manhã, eu recebi um telefonema. E esse telefonema me dizia que Adalberto havia partido. Adalberto, ele havia morrido na manhã do sábado. E eu entendi que aquela foi a última oportunidade. E para a glória do Senhor, Adalberto então aproveitou a última chance que Deus deu para ele, Porque Deus sabia que Adalberto morreria naquele dia, Mas agora eu vou pedir para o irmão Jerônimo contar o testemunho do seu João, Irmão Jerônimo que, como eu disse, é um grande amigo, e ele viveu isso no garimpo do Cripurizão, no município de Itaituba, no estado do Pará. Então eu quero ouvir o irmão Jerônimo contando esse testemunho que ele viveu e que tem feito uma diferença muito grande na vida de muita gente. Irmão Jerônimo, a paz do Senhor, é um prazer ter a sua participação conosco. E pode contar o testemunho, irmão Jerônimo. A paz do Senhor, irmão Reginaldo, prazer estar participando aí dessa pequena não especial. A essa história foi verídica. Trabalhava no lugar por muito tempo, mais de 35 anos de garimpo. Essa aí nós estávamos trabalhando no Pará, que é de prisão, mas assim, nós fomos para o Pará. Estávamos trabalhando lá nessa época. Tinha vários amigos, e um deles era o João, o João Garanhão, muito conhecido na região. E ele era muito meu amigo, era um amigo especial que eu tinha. Ele tinha Jesus, mas eu sempre tinha cuidado de testemunhar para ele, falar do amor de Deus para ele. E chegou certo dia, eu estava acima dele, quase 2 horas de voadeira. Então, passei a noite incomodado com o João. Aquela voz assim vinha: visite o João, visite o João. E aí de manhãzinha, deu 8 horas, eu terminei os afazeres rápido lá e peguei a voadeira e desci lá para o barraco onde estava o João Garanhão, amigão da gente. E aí, quando cheguei lá no porto onde ele estava, no porto, no barraco deles,
De longe eu vi ele lá sentadinho, ele veio me receber, foi aquela alegria grande, abracei ele, começamos a conversar. Para ter uma ideia da amizade que nós tínhamos, nós passamos o dia todinho, paramos um pouquinho para almoçar, almoçamos junto ali, passamos o dia todinho conversando. Já pensou? E aí, lembrando as horas boas, sorrimos bastante, e aí conversamos sobre vários assuntos. E um deles foi Deus está ali. João, eu vim aqui, assim, Deus tem me incomodado a visitar você, então eu vim hoje contigo. E eu quero perguntar, já que eu estou indo embora, já estava próximo de já subir, eu quero perguntar para o senhor, como é que você entende o Evangelho, a palavra de Deus? Entendo, irmão. E aí, João, e você é mais velho do que eu, homem? Você tem idade, quase seu filho, na época ele era mais ou menos uns 10 anos mais velho do que eu. E aí ele disse, não, é o seguinte, aqui não há condição, aqui não há condição, ele falou no sentido assim, ele foi sincero, disse, irmão, é o seguinte, porque eu tenho dificuldade, às vezes chegam umas meninas novas aí na região, e aí eu gosto de andar por lá, mas quando eu chegar no Maranhão, Carolina no Maranhão, eu vou chamar minha esposa, minhas 4 filhas, vamos para a igreja, vamos nos reconciliar, vamos tomar uma posição e aceitar isso como Salvador. João, a Bíblia diz que o amanhã não pertence para nós, João. E o que Deus requer da gente é hoje e agora. Né? Hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E aí, João, eu conversei com ele rápido. João, eu já estou indo, mas eu queria orar com você. Tomar uma posição. Disse, não há condição agora não. Mas quando estiver no Maranhão, sim. Aí vai dar tudo certo. E está próximo já, mês de setembro. Eu estou viajando lá para o Maranhão e vamos reencontrar a família. E assim eu vou tomar essa decisão de levar a família toda para a igreja, seguir a Deus. E aí, depois de muita relutância nessa área, né, explicando para ele do perigo que estava sem estar bem com Deus. E o resumo da história é que eu arrumei as coisas e subi novamente lá para o barraco, mais acima, 2 horas acima. Chegando lá, eu repensei um pouquinho sobre ele. E lá, bastante da noite, eu fui dormir. Dormi, no dia levantei cedo. E aí, quando passou assim uma meia hora, chegou um moço de voadeira, trazendo uma notícia. Diz, irmão Jerônimo, pois não, pode falar, meu amigo. Diz, olha, você conhece o João Garanhão? Conheço muito, meu amigo. O rapaz acabou de falecer. Mas como foi isso, rapaz? Olha, o João, ele estava trabalhando num barranco muito fundo, lá era dificultoso, tinha que ter cuidado. E a barreira tinha rachado, ele estava olhando em cima, a barreira tinha rachado em cima, ele desceu. E aí o pessoal todo saiu, ele ficou lá cuidando de algumas coisas para logo subir, mas aí foi quando descia essa barreira, ela desceu com muita força, quebrou o motor, quebrou balsa e soterrou o João. O João morreu, teve uma morte instantânea, quebrou o pescoço, quebrou vários membros do corpo, e aí tiraram depois ele do fundo da terra, já sem vida. Quando o moço falou assim, João Garanhão morreu, eu chorei. Chorei muito porque eu tinha uma amizade muito especial por ele. E sabia que de ontem, a oportunidade de conversar com ele, era a última oportunidade para a vida dele. Mas, infelizmente, ele não decidiu para Jesus. E aí eu chorei demais. Passei vários dias sentindo aquela perda muito grande e ficou uma lição na minha vida, né? De nunca perder a oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas, né? Não colocando no meio do coração dele, mas colocando a necessidade dele estar bem com Deus. E assim foi a história do João Garanhão, meu irmão. E marcou minha vida muito. Por isso que eu não gosto de perder tempo. Eu procuro meio de, esse dia mesmo, na rua, eu vi um casal, mandei parar o carro, bateu a mão, o carro parou, e aí dei uma palavra para eles, chamei para fora e saí do casal, orei com eles, choraram no meio da rua e aceitaram isso como Salvador. Então, são coisas assim que a gente tem que estar atento, né, para pregar o Evangelho, porque a gente não sabe o dia que vai ser amanhã, se a pessoa está bem ou não. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a conhecer o caminho que é Jesus. E esse é o testemunho de João. Irmão Jerônimo, o senhor tem já bastante tempo no Evangelho, acredito eu, tem mais de 30 anos no Evangelho. Como é que o senhor está vendo, irmão Jerônimo, o Evangelho que está sendo pregado hoje, para o Evangelho que era pregado há tempos atrás? Eu conheço bem a sua história, eu sei das missões que o senhor fazia no garimpo,
Como é que o senhor está vendo hoje, irmão Jerônimo, a pregação do Evangelho nos tempos de hoje para os tempos antigos, quando o senhor converteu há alguns anos? Quantos anos mais ou menos o senhor já tem de convertido já? Eu aceitei Jesus em 85, né? Tem bastante tempo, já mais de, acho que dá quase 40 anos, não sei se você fizer as contas, mas é por aí. É, o evangelho da época não era saudosismo, a gente via, muitas vezes, a gente pregando naquele meio daqueles matos lá para garimpeiros, para mulheres de todo jeito na região, e a gente via 2, 3, 4, 5 pessoas batizadas no Espírito Santo, né? Um exemplo foi o Carlos. Carlos estava no meio do mato fumando maconha. E o culto rolando lá. E o Espírito Santo que aceitou Jesus lá na frente no culto. Então, naquela época a gente via realmente o poder de Deus agindo. Isso era muito gostoso. Hoje, nos dias de hoje está bem mais difícil. Hoje tem tanta coisa assim nova, né? Que tem tirado muitas pessoas de Jesus do centro né, do Evangelho, né? Mas, graças a Deus, que ainda tem homens aí, que mulheres cheias da graça, que estão anunciando aí o Evangelho. E o que Deus tem nos últimos dias, Reginaldo, eu entendo, é um derramado do Espírito Santo muito grande. Muita gente vai estar cheio do Espírito Santo mesmo, pregando o Evangelho na unção de Deus, né? Essa palavra unção é muito tremenda, precisamos ter ela mesmo. Sem essa unção, vamos estar semeando outra coisa aí, mas falta alguma coisa, né? O poder de Deus tem que ser manifestado. A palavra de Jesus ensinando para aqueles moços, o fariseu e ali os escribas, olha, o evangelho tem que ser pregado e orando eles. Temos que conhecer raiz e não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Então é importante pregar a palavra, mas a palavra sem a unção fica sem vida mesmo, fica só mesmo a palavra. E a palavra, a Bíblia diz que só ela mata, a letra mata, mas o amor edifica. Então é importante termos nos últimos dias unção de Deus para pregar o Evangelho. Para ver aqueles tempos lá de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, dos irmãos cheios da unção de Deus, Deus fazia coisas tremendas e o nome de Jesus era glorificado e as vidas eram alcançadas. Deus ele acrescentava dia a dia as pessoas que iam sendo salvas para a igreja. Então hoje está difícil mais. A falta de amor está muito grande, né? Muitos homens aí que se vestem legal aí, com externo bonito, tem aquela pompa todinha e tal, formado até nessa área de teologia, mas falta uma coisa interessante, que é a unção de Deus. Para entrar em lugares onde pessoas não vão entrar mesmo, né? E Deus quer nos capacitar para isso. É verdade. Irmão Jerônimo, eu ouvia falar, né, eu me converti em 1994 e eu ainda acompanhei uma época em que, quando aconteciam congressos, né, a maior alegria dos pastores era divulgar quantas pessoas haviam se convertido e quantas pessoas haviam sido batizadas, né, no Espírito Santo. E hoje, nos dias de hoje, infelizmente, o que a gente vê primeiro é a divulgação de quanto foi arrecadado nos congressos. Eu sei que o senhor viveu essa época, quando um pregador era convidado para pregar a palavra, ele nem falava de dinheiro, né? Ele ia pregar a palavra com amor, com carinho, né? E hoje, infelizmente, a gente vê pregadores renomados que cobram cachê, e cachê altíssimos, para pregar a palavra do Senhor, né? Eu queria ouvir a sua opinião com relação a isso. O senhor, como pregador do Evangelho, como um ganhador de almas, eu vou falar com toda sinceridade. Eu não conheci na minha vida até hoje alguém para ganhar tantas almas como o irmão Jerônimo. Esse homem, ele é usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. Irmão Jerônimo, fala um pouquinho sobre esse assunto que eu levantei agora. Esse assunto é bem... Você me apertou sem me abraçar agora, que é bem sério, né? Seríssimo. Mas a gente vê que, olhando lá para trás, quando Jesus entrou no templo, viu aquelas situações todinhas, o pessoal vendendo
animais, vendendo bezerro, vendendo cabrito, ou mesmo cordeiro para oferecer sacrifício. Então, davam um dinheiro grande, eles ficavam naquela. Então, Jesus ficou muito irado com essa situação. Estavam fazendo mercadejando dentro da casa de Deus, segundo Jesus. Então, Jesus, a gente vê o relato lá que ele enfrentou aquela turma ali, botou todo mundo para correr, chicote para lá e para cá. Então, foi terrível. Jesus realmente ele via essas coisas. E Deus, ele vê realmente o íntimo. Isso fala com a gente também, né? Às vezes nós temos que estamos um pouco fora, mas temos que voltar para o centro da vontade de Deus, né? Evangelho puro mesmo. E quando ele vê esses homens aí de cachê de 80, 50 mil, que daí tem deles que é até mais, né? E a gente fica até assombra, meu Deus, então a coisa está bem diferente, né? Mas aí a gente não vê essas coisas tremendas acontecendo, né? Vida sendo realmente transformada, porque essa é a maravilha de ver pessoas que não eram nada, jogadas mesmo na sarjeta, e hoje está bem transformado pelo poder de Deus, através do Evangelho. Isso nos dá, é o preço que nós ganhamos. Não tem maior alegria do que você ver uma pessoa que outrora estava afundado no alcoolismo ou em outra coisa qualquer, e hoje pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus, cheio da graça de Deus. Meu irmão, isso aí não tem preço para a gente. Na verdade, é o nosso preço. Não é? É muito mais do que dinheiro, Reginaldo. Então, às vezes a pessoa coloca o dinheiro na frente e se torna empecilho. E o Espírito Santo, quando vê essas coisas, ele começa... E às vezes a pessoa nem sabe que o Espírito Santo já saiu da vida. A unção já não está mais sobre ele. Ele está pregando aí um Deus sem Deus está na frente. Então, a gente vê essas diferenças, a gente acha um perigo grande. E temos visto desvio tremendo desses homens e mulheres que cobram. É claro que tem que ter oferta mesmo, passagem e tudo mais, mas essa base a gente nunca pode arredar ela. É a que Jesus ensinou mesmo, sem querer receber em troca de você pregar o Evangelho. Na verdade, é a obrigação nossa pregar. E Deus vai providenciar os meios, né, necessários para fazer isso. Mas esses homens hoje, mulheres que pregam esse cachê grande, isso pode se tornar um empecilho grande e o diabo armar uma armadilha e ficar sem o Deus da obra. Pregar Jesus, mas Jesus está longe, o Espírito Santo está longe. Porque é o coração, né? E Deus, ele vê o íntimo de cada um de nós, ele conhece as intenções do coração. Então, quando há outra coisa atrapalhando aí, a unção de Deus vai ficar bem baixa ou quase nada. Mas graças a Deus, quando a gente entende isso, e até se policia nessa área, né? E às vezes tem até ofertas, a gente tem que ter cuidado, porque ali pode ser uma armadilha do inimigo para barrar o avanço do pregador, né? A unção na vida dele. Tem que ter muito critério. É assim que eu vejo hoje. A gente ora para que esses homens possam acordar e não colocar essas coisas na frente. A finança, colocar mesmo Jesus na frente, né? E eu lembro até de um testemunho daquele, o David Show, lá da Coreia do Sul, já faleceu esses dias até. Eles estavam já estipulando, parece que na época era uns 20 mil dólares, queria dar para um cara que veio da América, americano, ele foi para lá, eles tinham estipulado um dinheiro. E aí ele exigiu na hora 5 mil reais. E aí o pastor disse, não, pastor, você veio aqui fazer a obra, faça a obra. E ele já tinha estipulado isso aí não, o cheque era muito maior. Então houve ali uma rixa entre eles, que ele queria mesmo 5 mil reais, e aí o pastor deu. Mas ele ia dar 20 mil reais para ele, depois de concluir todo o trabalho. Né? E aí, o que ocorreu, que a gente não viu mais aquela unção, que quando ele pregou, né, que ele tinha outrora, não fluiu a coisa. Mas o que eles tinham preparado era muito mais, ele estava exigindo naquela hora 5 mil reais, 5 mil dólares no caso americano. Então, é terrível quando se coloca as coisas, os bois na frente da carroça. Né? Tem que ter esse cuidado. Interessante, irmão Jerônimo, o senhor falou uma coisa que me chama muita atenção e eu tenho falado muito sobre isso. Logo quando eu voltei para a obra do Senhor, o irmão Jerônimo conheceu a minha história, né? Ele sabe que ele me conheceu na época que eu fui político, ele me conheceu na época que eu abandonei praticamente ali o meu chamado para entrar na política, né? E quando eu voltei,
né, para fazer missões, que o Senhor me trouxe de volta, o Senhor me disse algo muito interessante. O Senhor disse para mim: filho, viva pela fé e não da fé. Isso foi um dia de madrugada, eu orando e o Espírito Santo falando ao meu coração. E eu perguntei: Senhor, o que significa viver pela fé e viver da fé? E o Senhor disse assim para mim: filho, quando alguém vai trabalhar numa empresa, quem é que estipula o salário dessa pessoa? É ela ou o patrão? Eu disse: Senhor, é o patrão. Ele disse: na minha obra tem sido o contrário. As pessoas estão estipulando quanto eu devo pagar para elas fazerem a minha obra, quando na verdade elas deveriam fazer por amor, porque eu sou um Deus justo e eu dou a recompensa justa. E aí o irmão Jerônimo falando isso aí, eu me lembrei dessa oração, desse diálogo que eu tive com o Senhor durante uma madrugada. Ou seja, a igreja estipulou um valor que era muito maior, né, do que o pastor cobrou. E eu me lembrei agora de um testemunho que eu ouvi de uma pessoa uma igreja que ligou para um pastor para convidar para pregar, e aí ele falou assim: olha, eu vou pregar, mas o meu cachê é tanto. Aí a pessoa que estava convidando ele falou assim: então tá bom, eu pago, mas aí eu quero um cego enxergando, eu quero um surdo ouvindo, eu quero uma pessoa ressuscitando, eu quero um paralítico andando. Ele falou: não, mas você está me exigindo isso? Ele falou: mas se eu estou pagando, eu tenho que exigir, né? Se eu estou pagando, então eu tenho que fazer o que eu quero. Ele falou: não, mas isso não depende de mim, né? O que depende de mim é pregar a palavra. Aí a pessoa que estava contratando falou assim: ó, você não serve para pregar aqui na nossa igreja, porque o evangelho, ele não nos dá base para cobrarmos, né? Para nós anunciarmos, porque Jesus disse que nós devemos anunciar a palavra por amor. E o apóstolo Paulo, né, disse: de graça recebei e de graça dai. E aquele pastor falou assim: nós estamos convidando você para ministrar aqui na nossa igreja, e nós não deixaríamos você voltar com as mãos vazias, mas como você cobrou, nós estamos dispensando, né, estamos cancelando o convite que nós fizemos para você. Isso é muito triste, né, irmão Jerônimo? Muito triste. Inclusive, Curitiba tem uns irmãos lá, alguns da Jocum, são formados, vamos dizer, incluindo o Cote, mais outros. Eles trabalham muito sobre isso aí. Eles não querem, não tem cota nenhuma de pagamento para ir, para ministrar. Eles fazem mesmo com o coração voltado para Deus. E, logicamente, a gente vai pôr passagem de volta e tudo mais, mas eles não aceitam, né, oferta. São homens realmente bem equilibrados nessa área, né, Jean? Temos alguns mesmo, tem esse equilíbrio. Mas muitos têm perdido a graça da devoção de Deus, porque têm colocado essa situação da finança na frente, né? E outrora eram homens realmente cheios de Deus. E aí eles começaram aí vem o mundo, vem várias situações. E o Espírito Santo, que vê todas essas coisas, ele retira a solução, né? Ele até tem uso de misericórdia para a pessoa se consertar, né? Porque o Espírito Santo, ele fala uma vez, fala duas, três, quatro. A paciência dele é muito maior do que a nossa. Mas chega a hora que o Espírito Santo, peraí, não é assim. Então a presença dele é retirada e a pessoa fica sozinha. E isso é tragédia, isso é problema. Então Paulo também, eu exemplo grande. Paulo ia para um certo local, era uma região, não estou lembrado qual, e ele resolveu, disse: olha, eu vou trabalhar, se virar, fazer tenda lá, mas eu não vou colocar nada de finança. O meu desejo é alcançar, era uma porta muito grande que se abriu lá na Ásia. Ele queria pregar o evangelho. Então, até essa área ele não quis, ele não ensinou sobre dar e receber, sobre dízimo e oferta, nada. Ele queria mesmo que as pessoas fossem alcançadas. E depois de alcançada, ele ia orientar direitinho a maneira correta de servir a Deus, de honrar a Deus. Né? Então, eu quero agradecer ao irmão Jerônimo, né, esse homem abençoado, e eu conheço muito bem e aprendi muito, gente. Eu aprendi muito com o irmão Jerônimo. Até eu lembro de uma história. O irmão Jerônimo uma vez chegou com a moça e falou assim: moça, eu conheço alguém que sabe tudo da sua vida. E ela se assustou e falou assim: moço, o senhor conhece o seu Joaquim? O que ele lhe contou de mim?
Aí o irmão Jerônimo brincou e falou, não, não, moça, eu conheço Jesus, que sabe tudo da sua vida. Então, assim, eu aprendi muito com o irmão Jerônimo, ele não perde tempo, né? E ele tem uma forma, assim, muito especial de abordar as pessoas, e mesmo numa situação como essa, que ele brincou, ali ele abriu espaço, e a pessoa parou e ouviu ele falar de Jesus. Então, eu aprendi com ele a não perder tempo, porque uma alma, né, é muito importante. E eu lembro sempre do que diz Ezequiel 3,18, né? Se eu te mandar avisar o perverso que ele vai morrer e tu não avisares, certamente ele morrerás, e o sangue dele das tuas mãos eu o requerirei. Isso é muito sério. Irmão Jerônimo, eu quero te agradecer, quero deixar aqui o nosso espaço aqui para os seus agradecimentos finais aí aos nossos inscritos, e com certeza esse é o primeiro de muitos outros vídeos que eu ainda vou gravar, né, tendo a sua participação, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor deu a você, irmão Jerônimo, um chamado especial de evangelizar, e através dos evangelismos feitos por você, muitas almas se renderem aos pés do Senhor. Irmão Jerônimo, muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Obrigado, Reginaldo. Obrigado mesmo, né, por você dar essa oportunidade para a gente, né? Nós somos missionários VIP. Você não sabia? Nós somos missionários VIP, vim do interior do Pará. Né? Deus tem feito coisas grandes mesmo através de nós. E a gente rende a Ele, a gente, toda a glória, toda a honra. Ele merece, é Ele quem faz. Então, quanto mais descemos, mais Ele vai nos exaltar. Então, a glória toda é para Jesus. Ele quem faz, é Ele quem restaura. A gente só é o canal. Né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo esse vídeo, né? E que Deus possa usar. Inclusive, no Cripurizão, Reginaldo, houve um avivamento grande lá, que crentes que tinham aceitado Jesus com 3 dias, aceitaram Jesus, eles já saíram para trabalhar nos barrancos, e lá eles oravam por 1, 2, eles chegavam, disse, olha, mas eu trouxe esse moço aqui, ó, ele mais 3 pessoas aceitou Jesus, eu orei por ele, estava doente, Jesus curou, estavam aqui. Então, crente de 3 dias nascido já trazia outros mais. Então, é glorioso quando a gente vê uma pessoa aberta para Deus usar, e Deus faz coisas gloriosas, né? Então, eu sou testemunho disso, Reginaldo. Ele faz mesmo. Então, a glória toda é de Jesus e dos Espíritos Santos que nos ensina a fazer essas coisas para a glória do nome de Jesus. Obrigado por tudo. Um abração especial para todos aí. Ok. Amém. Então, gente, quero orar com você para encerrar o nosso vídeo, como nós sempre oramos. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, Senhor, te exaltar. Pai querido, que o Senhor venha falar, Senhor, aos corações de cada pessoa, Pai, que vai estar, Senhor, assistindo esse vídeo. Abençoe o irmão Jerônimo, Senhor. Senhor, que o teu servo continue, Pai, Senhor, ouvindo a tua voz, evangelizando, levando a tua palavra. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos, Pai, cada um dos inscritos aqui nesse canal, aquelas pessoas que ainda não são inscritos, mas que, Senhor, estão vendo esta mensagem. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.